Boa noite a todos. Hoje no nosso encontro iremos conversar sobre espírito. Mas cumpre-nos aqui fazer um breve comentário muito interessante para a nossa vida, para a nossa atual encarnação. Sabemos que devemos praticar a caridade. A caridade é um dos gestos de amor mais importante, mais nobre que existe. E a caridade não precisa ser aquela caridade gigantesca. Pequenos gestos de amor, de carinho. A espiritualidade nos ensina que a caridade mais fácil que tem é aquele ato de retirar do bolso algumas moedas ou uma nota e entregar àquele que estende a mão. E uma das mais difíceis é a caridade da paciência. Por que a paciência? Quando não estamos pacientes, é sinal que algo não vai muito bem. É sinal que nós temos que nos dedicar ainda mais à leitura do Evangelho, ao conhecimento das mensagens espirituais de amor e de caridade. E uma das coisas mais difíceis que nós temos quando tratar de paciência é ter a confiança de que aquele que nos faz sofrer, aquele que está testando a nossa paciência, não o faz por acaso. Pelo contrário, é uma dádiva de Deus. É um instrumento para a nossa evolução. Não devemos maldizer aqueles que nos ofendem, aqueles que testam a nossa paciência. Devemos lembrar que tudo está na lei de Deus. E uma das principais leis, junto com a evolução, é a lei de causa e efeito. Plantamos, colhemos. Se a gente não consegue entender nessa vida os motivos pelos quais estamos sofrendo, com toda certeza, em páginas anteriores, em outras vidas, encontraremos as respostas. Compete a nós, através do perdão, virar para sempre esta página e não continuar a escrita. Fui ofendido, agora meu turno, vou ser o ofensor. Na outra, invertem-se os papéis, ofendido e ofensor, e isso nunca termina. Basta, chega. Perdoe. Agradeça a Deus a possibilidade que estamos tendo de ter contato com a doutrina espírita e ter essa noção. O momento atual da nossa existência é fantástico, maravilhoso. Estamos tendo, talvez como nunca antes, em todas as nossas vidas, um contato tão profundo com o Evangelho, tão claro, tão direcionado. Vamos nos esforçar. Caridade em pensamento, caridade em ato, caridade em oração. Principalmente àqueles que nos ofendem, porque possivelmente nós, lá atrás, fomos os ofensores. Vamos perdoar, vamos amar. Amar quem nos ama não é caridade, é quase uma obrigação. A verdadeira caridade é colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Amar, inclusive, os inimigos. Bem, então vamos começar os nossos estudos realmente agora da noite, né? Sobre o Espírito. No último encontro que a gente teve, nós estudamos sobre o nosso ser. Nós que somos espíritos, possuidores momentâneos de um corpo,
qual falamos um pouquinho no último encontro, e também de um perispírito, que dentre várias coisas que conversamos no nosso último encontro, serve também como um elo de ligação para o corpo material e o espírito. E hoje iremos conversar sobre o espírito propriamente dito. Mas o que é o espírito? Allan Kardec, na primeira obra da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, questão 76, ele questiona a espiritualidade de luz. Qual definição se pode dar dos espíritos? Eis que a espiritualidade de luz responde que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Habitam todo o universo fora o do mundo material. Então, os espíritos são seres inteligentes da criação. Habitam todo o universo fora do mundo material. E existem ainda mais explicações, dentre as quais uma que nos chama bem a atenção, dizendo que nós, que somos espíritos, somos tal qual um clarão, uma chama, uma centelha, de cor variada, desde o escuro opaco ao rubi brilhante, dependendo da nossa evolução espiritual. Diante disso, alguns se indagam. Quando fui criado? Eu, espírito, quando fui criado por Deus? Será que foi no momento da concepção? Será que foi no momento onde o espermatozoide toca ali o óvulo feminino? Concepção, Deus naquele momento cria um espírito 0 quilômetros, 0 bala, uma folha em branca. Percebam que, se assim fosse, não há como admitir Deus sendo Deus. Porque Deus é a perfeição, Deus é o equilíbrio, Deus é a bondade, a inteligência suprema. Como poderia Deus, no momento da concepção, no momento em que a mulher engravida, colocar ali um espírito novo? Admitindo isso, admitiríamos que a sorte e o azar está lançado. Que Deus perdeu o controle de sua criação. Porque sabemos, no mundo que estamos, no planeta que estamos, que existem crianças que nascem para morrer de fome. Em países extremamente pobres, aonde a mãe não tem o que comer, não consegue produzir leite, a criança nasce, nunca irá se alimentar, irá sofrer. Um espírito 0 quilômetro. Como explicar esse espírito, essa criança que passou por isso, diferenciando de uma que literalmente nasce em berço de ouro? Ainda em nosso planeta existem príncipes, princesas, que nascem com todas as benesses materiais possíveis, imagináveis para nós. Nascem. Um teve sorte, outro teve azar. Deus foi parcial? Não. 1000 vezes não. Todos nós temos sim uma história. Somos espíritos muito, mas muito antigos. E a chave para entender essas histórias, como o que a gente acabou de colocar, está na reencarnação.
Pensando na reencarnação, conseguimos entender que Deus é sim justo, bondoso, que nada é por acaso, aconteceu. Não! Aquela história, tanto daquela criança que nasceu para morrer de fome, como aquela que desde o começo teve todas as condições materiais possíveis, não é acaso. Tem uma razão de ser e está vinculado à evolução do espírito e às leis de Deus, principalmente a lei de ação e reação, causa e efeito. Bem, muitos acreditam também que o espírito pode ser um espírito masculino ou um espírito feminino. Um espírito ou uma espírita. Né? Espírito é assexuado, não tem um sexo definido. O espírito não é um espírito masculino ou um espírito feminino, não. Mas nós, quando reencarnamos, ora reencarnamos num corpo masculino, ora reencarnamos num corpo feminino. Ora ricos, pobres, saudáveis ou não. Por que todas essas diferenças? Principalmente porque as nossas reencarnações, esse momento que nós estamos agora, presos num corpo físico, são fundamentais para a evolução do nosso espírito. São as experiências que a gente passa. A experiência de uma gravidez, por exemplo, aonde o homem não pode ter. E a mulher, ela consegue, se for a permissão, a programação, esta gravidez. E ali ela entende muito, principalmente do amor, porque como diz a espiritualidade, o amor que mais se aproxima daquele que Deus tem para conosco, é o amor de uma mãe para com o filho, com todo respeito aos pais. Mas o amor de mãe é diferente. E todos nós iremos passar por isso. Nesta, em outra, ou já passamos, são experiências. Riqueza, pobreza, para trabalhar o nosso orgulho. Percebam, estamos aqui para adquirir experiências e evoluir o nosso espírito. Essa é fundamentalmente a principal razão da nossa atual existência física. Passar por experiências que vão exercitar o nosso espírito, fazer sermos melhores. Muito, muito interessante. Mas voltando àquela pergunta, você não respondeu quando eu fui criado por Deus. Eu quero dia, mês e ano e horário. Quando foi? A doutrina espírita não é aquela que vai a fundo em determinados pontos que em outras doutrinas é inacessível. Eu quero saber. Se eu for num grupo mediúnico, vão me falar quando eu fui criado por Deus? Será que essa é a minha 10ª encarnação? A resposta. Nós somos espíritos muito, muito antigos. E a nossa criação se perde nas folhas do tempo. Porque no princípio, nem espíritos éramos. Nem espíritos, não. Lá no início, nós éramos como se fosse um átomo espiritual, um protótipo espiritual, uma mônada espiritual. E esse átomo espiritual vai sendo experimentado,
vai se evoluindo, até que quando tocamos na fase hominal, esse espírito está completo. Calma que agora eu fiquei um pouquinho com medo. Então a gente era como se fosse um átomo espiritual, passamos por diversas situações, até que quando chegamos na fase hominal, podemos ser considerados realmente espíritos. Você está falando que o mineral tem espírito? Que o vegetal tem espírito? Que o animal tem espírito? Eu comi alface na hora do almoço. Tinha um espírito na alface. E aí? Olha que interessante. Por isso que eu digo que a nossa história é muito, muito antiga. Mas fiquem tranquilos, aqueles que comeram alface não mataram ali, feriram um corpo físico de um espírito. Não. Mineral não tem espírito. Vegetal não tem espírito. E animal, vou falar daqui a pouco. No mineral, esse átomo espiritual, ele experimenta as leis de ação e reação, na verdade de atração e repulsão. É trabalhado nisso durante muito e muito tempo, até que migra do mineral para o vegetal. No vegetal, este átomo, essa mônada espiritual, ela acaba conseguindo ter algumas sensações e começa a ter um esboço de individualização energética. Que interessante. E essa individualização energética se completa no reino animal. Animal tem espírito? A espiritualidade responde que o espírito, como um ser completo igual ao homem, não. Mas podemos sim dizer que os animais têm um espírito ainda incompleto, mas sim, tem ali uma individualização energética. Um espírito que não ainda tem plena consciência de si, que não ainda atua pelo livre-arbítrio, mas sim por instintos, sensações. E este momento de transição entre os reinos são muitos e muitos anos, milhares de anos. Então, aqueles que amam o gatinho que tem em casa, que amam o cachorrinho que tem em casa, esse bichinho não vai conseguir evoluir a tal ponto de a mãe, puxa vida, eu senti, no caso lá de casa, Fernanda, né? Eu senti que a Soraya, que é a nossa gatinha que desencarnou há tanto tempo, está no meu ventre. Agora vai nascer um espírito humano. Olha o salto evolutivo. Não, não é possível. Essa transição é muito lenta. E quando a gente fala que atingimos a era hominal, vamos lembrar da nossa própria existência. Olha lá os homens da caverna. Olha como somos hoje. Olha quanta evolução só dentro do aspecto hominal. A espiritualidade, inclusive, diz que o nosso princípio, quando fomos criados por Deus, não foi no planeta Terra, mas sim em outros planetas, quais fomos evoluindo. E agora, na fase hominal, aqui estamos, reencarnando. Por isso dizemos, somos espíritos muito, muito antigos.
e passamos por todos os reinos, aprendendo por sensações, por instinto, até chegar no livre-arbítrio, tendo agora na fase hominal a possibilidade de escolher o que é certo e o que é errado. Muito interessante. Bem, outra coisa muito bacana. Quando a gente pensa em espírito, a gente até olha para o lado, né? Será que tem algum por aqui? Os espíritos podem ou não estar encarnados. É aquilo que nós estamos repetindo desde o começo agora do nosso encontro. Eu sou um espírito. Eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. A diferença é que eu estou encarnado neste momento. Mas a verdadeira vida não é aqui encarnado. A verdadeira vida é no plano espiritual. Para termos ideia, existem 5 espíritos desencarnados para cada alma, para cada espírito encarnado. Nós estamos mergulhados no meio deles. E a verdadeira vida é lá, não aqui. E isso faz, inclusive, que a gente, se pensar um pouquinho mais, vamos entender que, na verdade, quem está morto somos nós. Nós que estamos fora da vida dita normal, que é a vida espiritual. Momentaneamente aqui, durante 80, 90, 100, 120 anos. Como dissemos, para aprender, para experimentar, para resgatar, com missões, para evoluir e ir retornando para o plano espiritual, até chegar o momento que, se quer reencarnar, precisaremos. Olha que história maravilhosa, que história linda. E isso acaba com aquela preferência que poderíamos imaginar que Deus dá. Que azar tive eu de não ter sido criado por Deus um anjo. O anjo seria aquele ser que desde o princípio tem todo o conhecimento. Que desde o princípio tem ali a pseudo-perfeição. Que azar. Tive eu que nascer aqui como um corintiano, sofrendo. Se eu tivesse ficado 3 ali antes na fila, eu era um anjo. Que azar teve o meu bichinho de estimação. Aquele que realmente vê ali como um ser e o respeita como um ser, percebe que existe ali realmente um princípio inteligente, ainda não tão desenvolvido como o nosso, mas ali está. Que azar que ele teve, nasceu como um gato. Eu, humano, um rato de laboratório. E aí vai. Mas quando percebemos que a nossa história é muito mais antiga, a gente vai entendendo como Deus é perfeito, como é maravilhoso isso tudo, como a lei da evolução funciona. E por falar em anjos de guarda, eles existem? Aliás, eu falei de anjo, né? Agora eu vou colocar um negocinho a mais. Anjos de guarda, os protetores espirituais. Existem. Existem. Todos nós temos um protetor espiritual. Normalmente, este protetor espiritual foi algum amigo ou parente de uma encarnação passada. Mas o protetor espiritual não é babá. Dentre as atividades que esse protetor espiritual tem, uma delas é zelar por nós.
nos intuindo pelo bom caminho. E se acontecer de estarmos sem uma sintonia elevada, durante muito tempo, pode acontecer até de, momentaneamente, esse espírito protetor se afastar de nós, porque ele não consegue acessar os nossos pensamentos. A onda vibracional é diferente, mesmo ele ali torcendo, intuindo, a gente se fecha e não aceita essa influência positiva. E é apenas uma das atividades dele, zelar por nós. E aí, temos o encontro de uma das perguntas mais interessantes do Livro dos Espíritos. A questão 459. Olha que interessante. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e atos? Olha a resposta da espiritualidade. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha o tamanho da influência que recebemos. E aqui entra um detalhe maravilhoso. Lei de afinidade. Afinidade. Nós escolhemos os nossos companheiros encarnados e desencarnados. Os nossos amigos podem ter ideias diferentes da que temos, mas gostam mais ou menos das mesmas coisas, das mesmas atitudes que realizam. Estamos ali mergulhados em pessoas não idênticas a nós, mas amigos que têm a ver conosco. Lei de afinidade. Se eu não gosto daquela pessoa, não gosto nem de ver aquela pessoa, eu não convivo com ela. Não dá. E o mesmo acontece com as nossas companhias espirituais, que, como dito aqui, influenciam a tal ponto que muitas vezes eles que dirigem os nossos pensamentos e atos. Que companhia espiritual eu estou convidando para atuar em minha vida? Isso tem muito a ver com as escolhas que nós estamos fazendo. Estamos optando pelo caminho fácil, pela porta estreita, pelo bem, pelo mal? Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos sim. E o que estamos escolhendo? Estas serão as nossas companhias espirituais. Nós funcionamos análogos a um rádio. Um rádio. Eu sou um rádio. Eu vou sintonizar ali. AM, FM, 97.1, 101.3. Eu sintonizo. Eu escolho. E dessa maneira funciona no plano espiritual, as nossas companhias espirituais. E olha que interessante. Em fazendo a caridade, por exemplo, que tipo de espírito eu atraio? Um espírito evoluído ou não? Bem, se eu estou fazendo a caridade, estou fazendo bem às pessoas, é lei de afinidade, são espíritos que gostam de ser caridosos. Caridade, como até é explicado na doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, é o caminho ser caridoso.
Mas e se eu erro, mas não é aquele erro? Eu sei que eu estou errando, estou fazendo uma coisa aqui ou não. Que tipo de espírito vai ser meu companheiro? E aqui muito se fala de obsessor, que é aquele que quer o nosso mal e tal, mas eu vou trazer uma outra figura aqui espiritual para vocês refletirem. Vocês já ouviram falar de espíritos assediadores? Espíritos assediadores. Espíritos assediadores não são espíritos que querem o nosso mal. Não querem o nosso mal. Eles só se aproveitam dos nossos equívocos em benefício próprio. Difícil entender, né? Mas com um exemplo fica fácil. Eu não sou uma pessoa que faz lá muita coisa errada, mas eu gosto de vez em quando, tomar ali uns pilequinhos. Eu abro campo para a influência de espíritos que ainda estão tão materializados que podem ficar bem próximos a nós e aproveitar do etílico de quando tomamos um golinho de cerveja, de caipirinha. Ele não quer o nosso mal, mas quando dá 5h35, opa, ele vai sair do trabalho, ele adora fazer o happy hour. Eu não quero o mal dele, mas eu já vou grudando nele, vou procurando aqui os meus espaços para influenciar. Que tal convidar a fulano para tomar um negocinho hoje? Hoje tem jogo do Corinthians, vamos lá fazer um happy hour, batata frita, uma cervejinha. Ele não quer o mal do encarnado, mas ele precisa daqueles fluidos etílicos. São escolhas que fazemos. Lugares que escolhemos frequentar. Não há problema em visitar qualquer tipo de lugar, mas cuidado com os pensamentos, com a sua energia. Se prepare para ir em alguns determinados lugares, porque podemos voltar para casa com muitas companhias que irão aproveitar aquela nossa baixa vibração, aqueles nossos pensamentos mais mundanos para ficar junto e ficar influenciando apenas para conseguir se alimentar dos nossos erros. Deu para entender os assediadores? Olha que interessante, né? Muito interessante. Bem, e aí tem, né, aquela frase maravilhosa de Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Essa frase eu acho fantástica porque é o seguinte: a todo momento, perceba o que você está pensando, vigie-se, vigie os seus pensamentos, percebe que está um pensamento meio esquisito, vamos rezar, vamos orar, vamos lembrar que, na verdade, eu estou aqui momentaneamente, eu sou um espírito. Muitas vezes acontecem coisas péssimas na nossa vida e só aí a gente se lembra que existe algo além da matéria. A gente está vivendo aqui tão material, você esquece de rezar, você esquece de fazer qualquer coisa, só pensa na matéria. Aí começa a vir o sofrimento, agonia, mal-estar. Aí quando tudo está lá embaixo num buraco, ai Pai, me ajuda. Nesse momento em que a gente abre o nosso coração, vou voltar lá no protetor espiritual, aquele que às vezes nos abandonou, não que nos abandonou para sempre, deixou, é que ele não conseguia influenciar. Naquele momento em que você pede auxílio, ele vai largar tudo o que está fazendo, vai vir ao nosso encontro, vai nos dar ânimo, força, vontade, mas precisa do quê? De nós
querermos, de nós abrirmos o campo às boas influenciações. E aí tem uma outra questão. Vou dormir, né? Daqui a pouco vou chegar em casa, comer alguma coisinha e vou dormir. Meu espírito vai dormir junto ou não? O espírito não precisa dormir. O espírito não precisa lá de um travesseiro, uma caminha. Não precisa. O nosso corpo físico, sim. O que acontece é que quando o nosso corpo físico está descansando, dormindo, o nosso espírito aprecia uma semi-liberdade e pode realizar atividades no plano espiritual. E aí vem de novo. Que tipo de atividade? Depende de cada um. Depende da afinidade. Nós seremos atraídos para lugares que gostamos de frequentar. Sejam eles lugares bons, de estudo, de trabalho, de reencontros, de ânimo, ou lugares trevosos, mundanos, chegando ao cúmulo de poder acontecer o absurdo da pessoa estar tão materialista que quando o corpo dorme, o espírito dorme junto. Nem se liberta, fica lá dormindo junto com o corpo. Como é importante 10, 15 minutos antes de dormir, respirar fundo, entrar em oração. Porque ficaremos ali 8 horas, aproximadamente, no plano espiritual, sendo levados para lugares que estarão na mesma sintonia que a nossa. Cuidado para não brigar com a esposa antes de dormir. Cuidado com o canal de televisão que você vai colocar. Os minutinhos antes do sono, se possível for, faça uma prece, entre em oração, peça a proteção do plano espiritual, do nosso protetor. Por que não rogar para ser levado a bons lugares? Façam isso hoje, e percebam como iremos acordar amanhã. Dá para conversar bastante coisa ainda, mas o Fábio vai fazer eu desencarnar se eu ficar mais um tempo aqui. Então, eu vou convidar o Fábio para falar do Evangelho e depois, no final do encontro, tanto eu como o Fábio, a gente fica lá no fundão para conversar com vocês. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Lembrando que nós estamos fazendo o estudo a partir do capítulo 1. Hoje nós estamos no capítulo 9, porque a metodologia de Kardec é na construção do entendimento. Por isso nós estamos tentando, na medida do possível, trazer nessa condição de seguir aquilo que Kardec propôs para a gente. O capítulo de hoje é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, mansos e pacíficos em algumas traduções. Começaremos por uma passagem bíblica que diz o seguinte: Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo.
Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Jesus, nessa passagem, ele coloca no mesmo nível de prejuízo aquele que comete o homicídio e aquele que, no nosso entender, simplesmente maldiz um irmão ou faz uma ofensa a um irmão. Porque ele diz que ambos merecem ser punidos pelo juízo. Então ele quer dizer com isso que nós todos, ao pronunciarmos uma palavra ofensiva, nós estamos indo contra a lei de Deus. A lei de Deus diz que devemos ser bons. Quando emitimos uma palavra ofensiva, nós estamos construindo, através de energias, aquilo que pensamos ou falamos. Muitas vezes nós pensamos, tem uma amiga nossa que ela fala que melhorou bastante. Quando acontecia algo com ela, ela imaginava ela fuzilando aquele que era o seu algoz. Hoje ela já não faz mais isso. E na Gênesis, capítulo 14, Kardec vai nos dizer que quando nós, em pensamentos, construímos uma ação, nós a praticamos. Nós a marcamos em nosso perispírito. Isso vai ficar marcado em nós e seremos responsabilizados por isso. Então, uma palavra ofensiva, uma brincadeira mal colocada que ofenda o nosso irmão, ao entender de Jesus, é tão pesaroso quanto alguém que comete um homicídio. Isso é muito grave e ele chama-nos ao entendimento de nos melhorarmos, de sermos bons. Ele vai falar também que possuirão a terra aqueles que forem mansos. Ao entender o capítulo 4, salvo engano, do Evangelho, ele diz que o reino dele não é deste mundo. Ele estará se contradizendo, então, porque no capítulo 9 ele nos chama a sermos mansos para possuir a terra. A terra hoje, mundo de provas e expiações, ainda os fortes oprimem os fracos, os violentos oprimem os pacíficos. Jesus nos faz essa reflexão no sentido de que, estando a Terra em processo evolutivo, transitando no limiar de provas e expiações para regeneração, um dia será um mundo de bem-aventuranças, um mundo de bons espíritos. Neste dia habitarão a terra espíritos bons, pacíficos, que não mais oprimirão os seus irmãos. É neste sentido, Jesus continua então a defender a evolução do espírito através da reencarnação, transitando pelos vários países, mundos, galáxias, nós evoluiremos. E um dia nosso planeta será um planeta em que abrigará seres bons. E um ser bom, ele é afável, ele é carinhoso. Mas essas questões, essas características de afabilidade, de amor, ou de doçura, vamos assim dizer, no ensino material, nós conseguimos compreender algumas coisas e podemos criar um verniz em nós que nos garanta uma determinada condição de ser afável, de ser dócil com aqueles que
são nossos interlocutores na vida. Entretanto, não sendo uma característica da mudança, não sendo um processo de evolução, em dado momento, quando não conseguimos sustentar este verniz, quando fomos muitas vezes tirados do sério, vamos assim dizer, esta afabilidade, esta doçura cairá por terra, porque ela não parte do coração. Semana passada nós falamos da pureza do coração, sede dos bons sentimentos. E neste capítulo ele nos fala que os bons são dóceis e que nós temos uma condição de nos tornarmos dóceis a partir da condição encarnada, através dos estudos, através da educação, mas que esta não é uma condição que é exata, porque quando somos colocados em prova, nós a perderemos. Ele vai citar um pai de família que no mundo, isso é Lázaro quem vai citar, um pai de família no mundo é afável com os seus empregados, é dócil no convívio social, mas que chega em casa é um tirano doméstico e se vangloria em dizer que é respeitado em casa, quando muito é odiado. Ele nos chama, então, não para termos uma doçura, uma mansidão, uma afabilidade provinda da educação material. Não pelo automatismo e pela necessidade de nos portarmos em sociedade, mas para a necessidade de construirmos a evolução e esta ser a condição exata da nossa mudança. O Theo citou sobre a paciência como caridade, e todos nós que já entendemos um pouquinho de espiritismo, percebemos que temos dificuldades muitas na vida, e que essas dificuldades são provenientes das nossas condições anteriores e que são projetos reencarnatórios. Nós escolhemos assim passar. Escolhemos não, imploramos por passar. E hoje, de posse de todas estas oportunidades, ora tidas como dificuldades, nós não conseguimos manter a mansuetude, nós não conseguimos manter a calma, porque nós ainda não temos esta condição evolutiva. Então a paciência é sim, como o Theo disse, uma caridade. É um processo que eu vou efetuando para contribuir para a minha evolução. Através da caridade, como Jesus diz que é uma lei de Deus, nós construímos a evolução interior em suportar, em entender tudo aquilo que nos ocorre. A paciência nos faz conviver com seres que muitas vezes odiamos em outras vidas. E esta convivência vai transformar em nós sentimentos de outrora. O que era ódio, muitas vezes, vai ser transformado em amor. Mas para isto, é imprescindível que nós compreendamos a lei de Deus. Compreendamos que a reencarnação atual é a grande oportunidade que nós temos, que é o grande veículo que pode nos transportar para uma vida melhor. Através da paciência, eu vou conduzir-me a este caminho de ser manso e herdar a terra. Nós muitas vezes achamos, como o Theo disse também, que caridade é apenas aquilo que nós conseguimos contribuir materialmente. Mas auxiliando um irmão, através da nossa paciência, nós nos auxiliamos. Nós conseguimos construir a grande e dificultosa jornada que, se Deus quiser, não precisamos mais passar. O Espírito Lázaro, nesse capítulo, também vai dizer sobre a obediência e a resignação. Ele diz que a obediência
é um atributo, é um consentimento da razão. Como podemos entender isso? Obediência, consentimento da razão. Se eu não tenho ainda ideias de transformação, se o meu coração, os meus sentimentos ainda são puramente materialistas, quais os objetivos que eu tenho na vida? Objetivos materialistas. A minha razão, então, será direcionada para tudo aquilo que eu quero. E eu não serei obediente à maior lei e à única lei que me encaminhará para a mudança, que é a lei de Deus. Eu ainda continuarei obedecendo leis do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Eu ainda estarei longe de me tornar manso, pacífico, porque tudo aquilo que eu quero é em primeiro lugar. A resignação, diz ele, é o consentimento do coração. Aí fica mais fácil de compreendermos que esta mudança interior de sentimentos, a mudança de entendimento do que eu faço aqui encarnado, do que eu busco, do que me move, fará com que, mesmo que seja difícil, mesmo que seja com muita dor, eu compreenderei que este é o caminho que me levará à evolução. Nós passamos por muitas dificuldades e, compreendendo os capítulos anteriores, nós vamos entender que é pela lei de causa e efeito, que é consequência dos nossos atos. E construindo esse entendimento, a razão que nós vamos construir nesta vida é ideológica ao sentido de aspiração espiritual. Não mais será no campo materialista. Não mais cederá aos prazeres pueris da matéria. Não mais encantará os ganhos supérfluos, efêmeros, que este prazer do ter nos condiciona. Nós mudaremos, então, o entendimento, a razão, no sentido de compreender que somos limitados, imperfeitos, espíritos, como o Theo disse, em evolução, que em determinado momento de nossas existências adquirimos consciência. Adquirindo esta consciência, essa individualidade, não mais tenho como culpar o outro. Tudo é referente a mim mesmo. No livro dos Espíritos, questão 115, é perguntado por que nós perdemos, alguns se perdem na caminhada e outros não. E a resposta é que Deus nos dá a cada um uma missão. E a missão é evoluir. Mas cada um de nós, de posse do livre-arbítrio, toma posse daquilo que quer. Então, sendo espíritos conscientes, individualidades, não retrogradando mais, não seremos mais animais, não seremos mais vegetais. A partir do momento que nos tornamos espíritos, e Kardec vai fazer uma divisão no Livro dos Espíritos, a partir da questão 76, salvo engano, ele trata os espíritos com E maiúsculo. Anterior a isso, com E minúsculo. Ele fala do princípio espiritual. Após isso, ele já vai falar do espírito consciente, aquela individualidade. E sendo assim, nós não mais temos como atribuir a Deus ou quem quer que seja a responsabilidade que é somente nossa. Essa necessidade de evolução, de nos tornarmos mansos, pacíficos, puros de coração, benevolentes, é a nossa missão na Terra. Todos nós renascemos com um único objetivo: evoluir.
Não conseguiremos êxito ou permaneceremos estacionados se não utilizarmos as potencialidades que recebemos de Deus na reencarnação para evoluir. Quais são nossas potencialidades? Temos muitas. Temos inteligência, temos oportunidades religiosas, temos a nossa família como grande instrumento de mudança. E mesmo no núcleo familiar, onde, entre aspas, reina o amor, muitas vezes nós não conseguimos ser brandos e pacíficos. Mesmo numa casa espírita como esta, em que o objetivo coletivo é evoluir, nós encontraremos dificuldades de convivência. Nas igrejas, nos templos umbandistas, em qualquer lugar. Tem uma historinha de um palestrante muito bom. Falava muito da doutrina, nunca divergia sobre as questões morais, porém, ele não tinha a presença dos seus familiares na casa. Ele fazia muitas palestras, mas ninguém conhecia os seus familiares. Um dia, o seu filho mais velho vai até a casa assistir a palestra. Como era desconhecido, fica entre os presentes sem ser percebido. Ao término da palestra, o dirigente da casa, o percebendo como novo na casa, pergunta se era novo, se era a primeira vez, e se ele havia gostado da palestra e do palestrante. Se conhecia já o palestrante. Ele falou, gostei muito. E conhece o palestrante? Esse aí não. Ele conhecia o pai, austero, violento, com falhas morais como nós todos temos, mas que dentro da casa espírita se revestia de mansuetude e brandura. O ideal não é este, não é sermos personagens, nem aqui na casa espírita, nem no nosso local de trabalho, muito menos dentro do nosso lar. É lutarmos para nos melhorarmos. É reconhecermos as nossas dificuldades, as nossas necessidades de evolução, as nossas falhas, e buscar, com o auxílio daqueles que vieram conosco, alcançar o patamar que nos compete enquanto criaturas, que é de sermos perfeitos na medida que somos criaturas, relativos, absolutos a Deus. Então não adianta a educação do mundo me polir para que eu tenha uma convivência harmoniosa, sendo que internamente eu ainda traga as falências do passado. E não é prejuízo nenhum saber-se falho, porque habitamos um mundo de provas e expiações, que estamos nivelados todos por baixo. Excetuando um ou outro missionário que dentre nós reencarnam, todos nós estamos no mesmo caminho, buscando esta condição de nos tornarmos pacíficos, mansos, puros de coração. Muitas vezes nós tentamos esconder os nossos erros, as nossas falhas, por orgulho, por vaidade. Enquanto cada um que está ao nosso redor também são falhos, também são imperfeitos. O que devemos, sim, é penetrar, olhar para dentro, identificar aquilo que ainda me faz mal. Isto é uma coragem que o Espírito Joana de Ângeles diz que poucos de nós temos.
de olhar para si, reconhecer-se egoísta, orgulhoso, vaidoso, e fazer esforços, como Santo Agostinho vai nos trazer na questão 1019, de mudança, de enfrentamento. Salvo engano, Santo Agostinho tinha várias dificuldades na parte sexual. Santa Ana, que era sua mãe, teve que levá-lo para um convento e deixá-lo lá por muito tempo, para que ele não cedesse, a pedido dele isso, às necessidades sexuais ao se deparar com as mulheres. Ele teve a coragem de reconhecer a sua dificuldade e buscou mudar-se. É isso que nós buscamos fazer quando encarnados. Mas muitas vezes nós nos perdemos na fieira da vida em prol do ter. Ter o melhor emprego, ter a família perfeita, ter a casa mais bonita, o carro do ano. E vamos protelando o ser melhor, o ser mais manso, o ser mais puro. Quando nós regressarmos à pátria espiritual e formos fazer a checklist do nosso projeto reencarnatório que fora cumprido, ninguém vai nos cobrar, apenas a nossa consciência. E aí imploraremos novas oportunidades. Entretanto, pelo que a espiritualidade nos diz, este período de retorno não é tão rápido assim. Teremos que amargar algumas filas para regressar, porque envolve a nós, envolve a outros que estão no caminho conosco e que diretamente podem ser necessitados, como nós, de uma reparação. Então, por que não aproveitar o hoje, o agora? Nós temos a doutrina espírita, não que seja a melhor, não é neste campo, mas é que, para nós, ela é esclarecedora. Ela nos traz respostas que muitas vezes nós não encontramos em outras religiões. Claro, lúcido. Também não é punitiva, não é prosiletista. Ninguém vai obrigar a ninguém a seguir nada aqui. A consciência de cada um, ao se deparar com a verdade, é que falará ao coração, se agora é o momento ou não. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, Jesus disse. A verdade que nos liberta é o entendimento da lei de Deus, nos liberta da prisão do egoísmo, nos liberta da vaidade. Mas para isso é necessário reconhecermos que somos falhos. Não temos como mudar algo que eu não quero reconhecer em mim. Por isso que eu identifico no outro. Nossa, como o fulano é egoísta. Eu só reconheço uma falha moral em alguém quando eu tenho em mim. Porque se eu não tenho em mim, como que eu reconheço em outro? A mesma coisa o amor. Porque muitas vezes nós não conseguimos amar o próximo. Porque este amor em essência, este amor verdadeiro nós ainda não temos. Mas temos a condição de construir esta evolução de aprendizado, praticando o mínimo que podemos, transformando-nos em mansos, em pacíficos, através de pequenos esforços, mas tem que ter os esforços. Não dá para vir numa casa espírita, ou numa igreja evangélica, ou numa católica, esperando que aquele dirigente daquela religião vá resolver as nossas dificuldades, os nossos problemas. Nós podemos ter atenuados as nossas dores, mas não
resolvemos as questões interiores. E logo nós estaremos de novo aos pés daqueles que pretensamente se colocam como que resolverão os nossos problemas, para novamente buscar auxílio. Enquanto eu vou caminhando para o caminho distante do aperfeiçoamento, eu levo comigo toda a minha imperfeição. O contrário se dá quando eu busco a verdade, como diz Jesus. Mesmo que a mudança não ocorra de uma vez, gradualmente eu vou me libertando um a um dos imperfeitos acessos que eu tinha. Acessos de vaidade, de julgamentos. Por isso que é necessário não só falar, como eu e o Theo falamos, não só ouvir, como vocês estão aqui, mas todos nós praticarmos. Não adianta ser um bom palestrante como o nosso amigo do caos que eu contei. Se em casa é um tirano. Não adianta ser um bom dirigente de grupo espírita, se na rua, se no condomínio, sequer noto a presença daqueles que transitam em prol de ser melhor. Humildade está dentro do sentimento de perfeição. Quanto mais nos humildarmos, mais estaremos no caminho da evolução. E ser humilde é reconhecer a grandeza de Deus entre nós. Que possamos, então, alcançar esses objetivos dia após dia, a passos pequenos que sejam, mas com dedicação e com amor. Que Jesus abençoe a nós, que possamos fazer reflexões sobre isso. Agora nós teremos o passe. Antes eu